Olá, quarto ano! Vamos para a nossa segunda aula de português da segunda semana. Lembrando, vocês não estão só. Tia Clei está sempre aqui com vocês para o que vocês precisarem. Antes de iniciarmos mais um conteúdo, vamos para as correções da atividade anterior? Peguem aí o livro de vocês na página 17 para a correção dessas atividades. Vamos lá! No primeiro quesito temos aí um poema visual e vamos ver as questões seguintes baseadas nesse poema. Vamos à segunda questão. O que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski? Alguns versos estão de ponta cabeça e escritos de trás para frente. Terceira questão. O poema se refere a dois elementos da natureza. Quais são eles? A lua e a água. Página 18, quarta questão. Releia este trecho. Vemos aí o trecho Lua na Água. E a letra A é: a segunda linha parece ser o reflexo da primeira. Vocês vão marcar a segunda opção. Letra B, relacione as colunas, vocês vão ligar Lua na água para representar a lua e a de baixo, né, que está de cabeça para baixo, vocês irão ligar para representar a água. Letra C, qual das imagens a seguir melhor representa esses versos? A primeira imagem, da lua na água. Quinta questão, releia a segunda parte do poema. No segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? Porque a intenção aí foi formar a palavra lua. Sexta questão na página 19. Por qual parte você começou a ler o poema? Provavelmente pela ordem normal, né, da leitura, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Sétima questão. Começar a ler um poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto, desse texto aí? Provavelmente não, uma vez que a proposta é perceber como o verso reflete o outro. Oitava questão. No poema, apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Que letras são essas? As letras A, L, U, M, N e G. Nona questão, a repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura com sonoridade. Vamos agora à correção da página 10 do livro de atividades. Então, peguem o livro de atividades na página 10 para as correções. 13ª questão, leia o poema a seguir e veja como o poeta distribuiu as palavras pela página. Vejam aí, luxo, lixo, certo? Foi o poema até que eu dei exemplo na aula anterior. O poema é composto de 2 palavras. Quais são elas? As palavras luxo e lixo. 15ª questão. Em sua opinião, qual é a relação entre luxo e lixo? Que o lixo pode se tornar um luxo. E às vezes há pessoas que têm uma coisa boa ainda, que tem um luxo, que ainda serve para alguma coisa e joga no lixo, né? 16ª questão. A repetição de palavras confere ao poema uma leitura com sonoridade. Primeira opção. 17ª questão. Qual é a diferença na grafia das palavras luxo e lixo? A palavra luxo está escrita com a vogal U e a palavra lixo com a vogal I. 18ª questão. Em sua opinião, por que o eu lírico utiliza palavras tão similares no poema? Para criar um jogo de sentido, né? As duas palavras têm sentido quase opostos, mas que muitas vezes há uma ligação entre elas, que foi a explicação que eu dei na 15ª questão. Agora, vamos voltar para o livro didático na página 19 com sinonímia e coesão.
Tia, o que é sinonímia? Será que alguém já ouviu falar? Sinonímia é um processo utilizado quando nos referimos ao mesmo termo mais de uma vez. Seu objetivo é utilizar termos diferentes que tenham um significado bem parecido, a fim de tornar o vocabulário do texto mais rico e menos repetitivo. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Sinonímia é a mesma coisa que sinônimo. Palavras são sinônimas quando podem ser substituídas no contexto de qualquer frase, sem que a frase passe de falsa a verdadeira. A frase deve ficar com o mesmo sentido. Coloquei um exemplo aqui. Menina pode ser substituído por garota. Toda menina sonha ser mulher um dia. Toda garota sonha ser mulher um dia. Veja que eu substituí a palavra menina por garota e a frase continuou com o mesmo sentido. Ela não perdeu o sentido, ela não deu sentido oposto. Então, sinônimo são aquelas palavras que podem ser substituídas numa frase e que continuem com o mesmo sentido, mesma coesão, tenha a mesma clareza. Vamos aí, vocês vão responder as palavras, as atividades da página 20 e 21 do livro didático, né? Lembrando que na próxima aula a gente faz a correção. E vamos agora para o poema visual, aquele que nós vimos na aula anterior, né? Só lembrando, né, sobre os poemas visuais, eles valorizam a imagem como um todo. A palavra, no caso, é um complemento muito bem explorado e colocado, compondo um todo harmônico capaz de permitir ao espectador, ao leitor, uma infinidade de leituras. Então, ele relaciona uma figura e com as palavras e vice-versa. Coloquei aqui mais um exemplo de um poema visual que eu achei bastante interessante, onde temos uma xícara, provavelmente saindo café quente, aqui a fumaça do café quente, e ele ainda utilizou um ponto de interrogação para fazer a asinha da xícara, onde a gente pega. Vejam que interessante. Agora eu vou ler para vocês como foi que ficou o poema, para ver se vocês vão descobrir se tem clareza, né? Se tem a ver com a figura que ele quis mostrar. Poema Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, aqui foi feita uma pergunta, então ele já utilizou a interrogação. Vejam que o poema fala de café e tem tudo a ver com o café, certo? Então, o poema visual é isso, é transformar o poema através de figuras que tenham sentido a ver, usar as palavras que tenham a ver com a figura que você formou. Temos aí esse poema visual, né, Onda, muito interessante, né, do Guilherme Almeida, e vocês vão observar ele para responder as questões da página 23 e 24, até a 9ª questão. Lembrando que esse conteúdo aqui não entra hoje, na próxima aula nós daremos esse conteúdo, então vocês irão responder até a página 24, até a 9ª questão. E como complemento de atividade, vocês irão pegar o livro de atividades para responder a página 11 com o tema coesão. Então, na dúvida, você vai lá no dicionário, quando quiser substituir uma palavra por outra, né? Vai no dicionário, por exemplo, eu posso pesquisar a palavra menina, que outra palavra poderia substituir menina? Isso é um exemplo. Você vai lá no dicionário, procura a palavra menina, que terá o sinônimo dela.
certo? Pesquisem no dicionário, exercitem a leitura de vocês, isso é muito importante, exercitar a leitura. Quanto à questão da entonação das palavras, quando for pergunta, uma entonação de pergunta, exclamação, admiração, uma entonação de admiração, se tiver um ponto final, uma pausa, se tiver uma vírgula, uma pequena pausa. Lembrem-se, quando vocês estão lendo, vocês têm que entrar na história, têm que incorporar o texto, certo? Então, minha dica de hoje é essa: exercitem a leitura, utilizem o dicionário de vocês. Quem no momento não tiver com o dicionário, pode ir na internet que tem o dicionário online. Realizem as atividades. Na próxima aula nós corrigiremos todas. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!